Olá, cursista! Seja muito bem-vindo à terceira aula do módulo 3 do curso SMS Esportivo. Na aula anterior, nós falamos sobre as atividades esportivas, as primeiras 6 atividades esportivas. Vamos agora falar das outras 7 atividades esportivas? Vem comigo! Agora, jogos escolares municipais, né? Jogos escolares municipais são a atividade esportiva que vai se referir àqueles programas e projetos que vão promover, né, a realização de jogos de caráter competitivo entre alunos matriculados nas escolas municipais. Escola municipal não significa, né, que são só as escolas públicas, também é válido, né, as escolas privadas, as escolas particulares do município. Então, tem que ser comprovado, né, aquele programa ou projeto que se refere a jogos competitivos. O que isso significa? Significa que são jogos, né, são atividades esportivas realizadas que possuem resultado, que possuem, né, ranking ali dos participantes. Então, não só aquelas atividades que são realizadas, e aí o que conta, né, vai ser a participação do aluno, né, atividades mais recreativas. Então, aqui no caso, conta, por exemplo, as competições de futsal realizadas entre as escolas, né, competições de outras tantas modalidades de vôlei, os jogos escolares municipais na etapa municipal do GENG, né, que é realizado antes de ir para as outras etapas, né, a classificação desses alunos, tudo isso pode ser enquadrado em jogos escolares municipais. Próxima atividade esportiva, academia na escola. A academia na escola, ela já se refere ao treinamento esportivo nas escolas. Então, ela também é restrita ao estabelecimento de ensino do município, só que ela é voltada, né, aí, à iniciação, à especialização de determinada modalidade esportiva. E ela tem que ser realizada no contraturno escolar e tem que ter a periodicidade semanal. Como, por exemplo, né, as escolinhas que muitas escolas possuem, escolinhas de futsal, escolinhas de vôlei, né, de diversas modalidades esportivas, e que são realizadas no contraturno escolar. O que é o contraturno escolar? Significa o turno, né, que é posterior à realização da escola mesmo. Então, por exemplo, se o aluno estuda de manhã, né, essas escolinhas, esse programa projeto tem que ser realizado à tarde. E se ele estuda à tarde, vice-versa, o programa projeto é realizado de manhã. Além disso, também deve ser comprovada a periodicidade semanal, né? Porque se é uma atividade esportiva voltada para a iniciação de determinada modalidade, né, se você vai se especializar, se o público vai se especializar naquela modalidade, ele precisa de, né, que aquela atividade esportiva ocorra com certa periodicidade, para que ele consiga adquirir as habilidades necessárias. Então, né, ao realizar, né, a documentação, o município tem que se atentar em comprovar esses dois pontos, que é, né, na verdade, 3 pontos, né? Que a atividade é voltada para o público de estabelecimento de ensino, né, restrito aos alunos de escolas, que é realizado no contraturno escolar e que possui a periodicidade semanal. Outra atividade, e que é até parecida com a academia na escola, mas a gente vai ver que tem diferença, são os projetos socioeducacionais. O projeto socioeducacional possui 4 modalidades, né? A gente vai ver aqui cada uma, para vocês entenderem direitinho, né, quais são os programas e projetos que vocês podem enquadrar nessa atividade esportiva. A primeira, e que lembra, né, parece com a academia na escola, que a gente falou anteriormente, são aquelas atividades esportivas realizadas também no contraturno escolar, com a periodicidade semanal, ou seja, né, no mínimo ali uma vez na semana, só que nesse caso são aquelas atividades que possuem, né, como foco a assistência educacional, ou seja, né, aquele aluno que sairia da escola e depois, né, não teria ali uma ocupação, né, um aluno que talvez poderia lidar com vulnerabilidades sociais, né, ele vai poder participar de um programa projeto que tem a intenção de dar essa assistência, de, né, fazer com que o aluno permaneça ali dentro, né, dos estabelecimentos da escola, que ele tenha contato com outros alunos, né, que ele participe de projetos esportivos que vão ali melhorar também o seu desenvolvimento pessoal, até o seu desenvolvimento estudantil mesmo na escola. Então, por exemplo, a escola integrada, né, que é aquela escola que o aluno fica o dia inteiro na escola e ele tem ali de manhã, né, em determinada parte do turno do dia dele, o ensino, né, educacional, e no outro turno ele tem o contato com atividades esportivas de diversas modalidades. Uma outra modalidade, né, então só para a gente entender aqui, o projeto socioeducacional, então, é voltado para assistência educacional, né, e a academia na escola é voltada para inicialização em determinada modalidade.
Uma outra modalidade dentro de projetos socioeducacionais é as atividades esportivas realizadas em centro de recuperação de dependentes químicos. Então, voltadas, né, são os programas e projetos realizados em clínicas de recuperação, voltadas para esse público-alvo. Uma outra modalidade são as atividades esportivas realizadas, né, para presidiários e menores infratores, então aquelas atividades, né, realizadas em presídios, realizadas em instituições que abrigam os menores infratores. E a última modalidade, né, que enquadra nessa atividade esportiva são as atividades esportivas realizadas em instituições psiquiátricas, né, como por exemplo o CAPS. Então, são aqueles programas, projetos, aquelas modalidades que vão ser realizadas, né, visando aí o desenvolvimento esportivo, visando o lazer, né, desses públicos aqui citados, esses públicos específicos. Próxima atividade esportiva é o xadrez na escola. O xadrez na escola são aqueles programas e projetos, né, que possuem ali a utilização da prática do xadrez como um instrumento pedagógico. Então, não é, por exemplo, aquela competição de um único dia, né, aquela realização da modalidade ali para lazer dos alunos. É a prática do xadrez realizada para poder desenvolver o raciocínio lógico dos alunos, desenvolver a habilidade, né, a tomada de decisão, todos os benefícios que o xadrez, né, traz para a pessoa que pratica. E esse xadrez ele vai ser realizado ali com os alunos, por exemplo, no contraturno escolar, né? Então, não é, por exemplo, um jogo realizado durante a educação física, que já não pontua no SMS esportivo, ela é realmente um projeto que é realizado no contraturno escolar, né? Que a gente já explicou o que seria esse contraturno escolar, e ali o aluno vai inicializar aquela modalidade. Não significa que não podem ser pontuadas competições, porque podem, né, ser pontuadas as competições, por exemplo, regionais. Então, dos projetos, né, de diferentes municípios ali, fazer uma competição entre aqueles alunos, ou a realização também já desse programa projeto no contraturno escolar já pontua no SMS esportivo, né? Ao fazer a documentação comprobatória, o município tem que ficar esperto, né, ciente ali em comprovar que esse programa projeto está sendo realizado no contraturno escolar, né, e que ele é realizado como instrumento pedagógico, né, comprovar ali também que aqueles alunos, eles são restritos a estabelecimentos de educação no município, as escolas, né, então que são alunos e que aquele programa projeto está sendo realizado no contraturno escolar. Vamos então para a nossa última atividade esportiva, que é os outros programas e projetos. Os outros programas e projetos acontecem normalmente, né, uma confusão de que os municípios tendem a entender que encaixa-se nessa atividade esportiva todos aqueles programas e projetos que não encaixam nas outras. E não é assim. Essa atividade esportiva ela possui, né, as suas especificidades, possui as suas modalidades que vão fazer com que o programa e projeto seja enquadrado nela, né? A gente vai ver cada uma delas. Bom, vamos ver primeiro, né, então, os programas e projetos que têm aí como tema, né, a promoção do esporte de rendimento. A promoção do esporte de rendimento é aquele esporte, né, voltado para a realização de competições, né, aquele esporte que a pessoa realiza realmente para poder desenvolver a habilidade, para se especializar, né, dentro daquela modalidade. E aí, dentro desse tema de promoção do esporte de rendimento, a gente vai ter a pontuação daqueles programas e projetos que se referem às competições, né, realizadas pelas federações, ou seja, aquelas competições cujo resultado vai contar para o ranking da federação. Federação de, né, diversas modalidades esportivas, de vôlei, de futsal. Então, essas modalidades, né, que é realizadas pela federação, pontuam em outros programas e projetos. Não é supervisionada, né? Às vezes o município quer comprovar porque fala que houve supervisão, houve uma divulgação pela federação. Não é isso. A federação tem que estar realizando aquele programa projeto de forma que né, o resultado ali conte para o seu ranking, né? É publicado ali o resultado, ok? E também os treinamentos, né, realizados com orientação técnica. Então, são aqueles treinamentos que tenham periodicidade mínima semanal e que comprovem, né, a participação de atletas para poder competir em competições também federais, competições voltadas, né, que tenham ali, que contem para o ranking da federação esportiva. Então, não é só o treinamento, né, vamos supor, para uma competição municipal, o treinamento as escolinhas, não, é aquele treinamento acompanhado, né, por profissional, que seja aí no mínimo uma vez na semana e que tenha o objetivo, né, de participar de competições realizadas pela federação. Por exemplo, né, a gente tem aí o Campeonato Mineiro de Vôlei, é um programa projeto, né, que é realizado pela Federação Mineira de Vôlei, conta para o ranking deles, então pode ser pontuado em outros programas e projetos.
Uma segunda parte são aqueles, né, programas e projetos que possuem ali o desenvolvimento da cadeia produtiva do esporte. Eles são divididos aí em duas modalidades: os eventos esportivos e a gestão esportiva municipal. Dentro aí dos eventos esportivos, a gente tem aqueles programas e projetos de competição esportiva de grande porte. O que seria esse grande porte? A resolução vai estabelecer ali, né, a limitação para poder considerar esse programa e projeto de grande porte. A gente tem, por exemplo, aqueles programas e projetos que possuem uma modalidade e, no mínimo, a participação de 10 outros municípios, ou 3 modalidades e a participação de 7 municípios. Então, a gestão esportiva municipal tem que ir lá, consultar a resolução, né, verificar, né, essas restrições para ver se o programa e projeto pode enquadrar nessa característica de grande porte e pontuar em outros programas e projetos. Também temos os eventos esportivos internacionais, né, que ocorrem fora do país. Então, se o município participou com algum atleta de um evento internacional, ele pode enquadrar esse programa-projeto em outros programas e projetos. A lei de incentivo ao esporte, tanto a lei estadual quanto a lei federal, e também aqueles programas e projetos realizados com o público-alvo de povos indígenas, né? A resolução também traz ali as restrições, né, na realização desse programa e projeto. Já voltado para a gestão esportiva municipal, a gente tem, né, a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Então, vocês verem aí a diferença, né? Nos eventos esportivos, né, a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte estadual e federal. Já na gestão esportiva municipal, a gente tem a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Pontua, né, como uma gestão esportiva municipal na atividade esportiva ou outros programas e projetos. Tem também com relação ao Conselho Municipal. O módulo 2, a gente falou sobre o plano de ação anual, né, que o município realiza para o planejamento das atividades esportivas. Então, além desse plano, né, ser benéfico para a organização municipal, ele também pode ser utilizado para a pontuação do SMS esportivo. Em outros programas e projetos, se o município comprovar, né, que ele realizou o plano de ação anual e também o relatório final, né, que é onde ele vai explicar ali se aquele plano de ação foi cumprido, né, quais foram as atividades que o município aprendeu, né, quais foram as lições aprendidas ali, ele pode pontuar nessa atividade esportiva. Também tem o fomento à participação social, que é quando o município faz, né, o chamamento público para participação no Conselho Municipal de Esportes. Então, ao invés de indicação, né, ele faz um chamamento público para incluir ali como conselheiros pessoas que fazem parte da sociedade civil. Também vai pontuar, se ele comprovar esse chamamento, né, por meio dos documentos estabelecidos pela resolução, ele pontua em outros programas e projetos. Também, né, a comprovação da existência e funcionamento do Fundo Municipal de Esportes. Então, se o município criou o Fundo Municipal e ele esteve em funcionamento durante o ano base, ele também pode pontuar nessa atividade esportiva. Então, ficar atento ali na documentação enviada, né, para comprovar que aquele fundo não só foi criado, então não só a lei de criação do fundo, mas também o seu funcionamento, né, utilizar um extrato bancário, um documento fiscal que comprove, né, esse funcionamento durante o ano base. E, por último, o fomento à pesquisa, que é um fomento, né, que é a participação do município na realização de pesquisas pela própria Subsecretaria de Esportes. Então, é uma modalidade, né, que o município não precisa comprovar no SMS esportivo, né? Ela vai ser ali, vai ser verificada, contabilizada pela própria Subsecretaria de Esportes, ok? Temos ainda o GENG e o GIME. Eu falei que outros programas e projetos era a última atividade esportiva, mas a gente tem o GENG e o GIME. Por que o GENG e o GIME são atividades diferentes? Porque são atividades esportivas que o município não precisa comprovar, porque são programas de realização do Estado de Minas. Então, são programas, né, que a administração, a organização é feita pela própria Subsecretaria de Esportes. Então, o município ele não vai precisar inserir documentação comprovando que ele participou com equipes, né, no GENG ou no GIME. A equipe técnica da DEFOP já tem acesso a essas informações internamente. Então, é um programa, projeto que o município, se ele participou, ele vai pontuar, né, de acordo com os dados registrados pela própria Subsecretaria de Esportes. Mas, né, tem 2 pontos legais, é que o município pode participar, né, ele pode pontuar pela participação nos Jogos Escolares de Minas Gerais, que é o GENG, assim também como ele pode pontuar pelo sediamento, ou seja, por ele ser sede, né, de alguma etapa, né, que algum jogo que aconteceu ali com relação ao GENG. O mesmo para o GIME, né, que são jogos do interior de Minas Gerais. Ele pontua pela participação e pode pontuar a mais, adicionalmente, se ele tiver o sediamento de alguma etapa, ok?
E fechamos mais uma aula. Foi um prazer ter você aqui comigo. Nós vimos, durante essas 3 aulas sobre a primeira parte de programas e projetos, o que são programas e projetos esportivos, como realizá-los no meu município, suas características. Vimos também sobre a organização municipal, a importância de um calendário municipal e o papel do gestor em toda essa gestão esportiva. Também vimos sobre as 13 atividades esportivas, suas características, exemplos de programas e projetos, vimos as especificidades de cada uma. E então, chegamos ao fim dessa primeira parte, mas ainda não acabou. Ainda temos mais uma aula sobre a comprovação dos programas e projetos, porque como você bem sabe, e a gente já conversou nessa aula, para que você possa pontuar no SMS esportivo, além de realizar os programas e projetos, você precisa comprová-lo para a equipe técnica da DEFOP. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!